apresentar o pregador apresentar o preletor da noite. Nós temos aqui um pastor convidado, meu xará. A diferença é que eu sou pequeno e é maior. Pastor, deixa Deus te usar. Coloque tudo diante desse altar, tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração. O Senhor tem toda a liberdade de operar. Amém? Deus abençoe a todos. Não, esse é o meu. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria de estar nesse lugar. Sem poder, já com a permissão do pastor Alain, depois, acho que já até saiu. Senti muita unção na mão desse rapaz. Sei que ele sempre na hora da ministração é difícil pedir a alguém, mas queria, se pudesse me permitir, se ele pudesse me ajudar para vir comigo. Eu senti muita presença de Deus nas mãos dele, homem de Deus, e eu tenho certeza que o céu vai fazer algo surpreendente nessa noite para mim e para a sua vida. Me chamo pastor Leonardo, somos membro de uma igreja lá em Realengo, moramos no Recreio, estamos começando um novo trabalho lá, e através do intermédio do meu amigo Marcelo, pude ter a oportunidade de estar nesse lugar. E confesso aos irmãos que quando eu subi nesse altar, as minhas pernas tremeram, porque já era notória a presença do Espírito Santo nesse lugar, querido. E não é palavra de jargão, não é palavra para alegrar ninguém não, porque só quem viveu nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. E eu tenho certeza que o céu vai falar ao teu coração, porque enquanto eu estava na minha casa hoje, eu estava orando com a minha família, eu falei: Senhor, o Senhor está me levando naquele lugar. E eu tenho certeza que o Senhor já tem uma palavra preparada para aquele povo. E eu tenho certeza que o céu vai gritar ao seu coração nessa noite. E sem delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 9. Amém, benção? Me abençoa, me ajuda aí, em nome de Jesus. Pediria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 19. E eu prometo que eu só vou fazer dessa vez. Eu queria que você fosse boca profética para alguém que está do seu lado, amém? Como eu disse, eu prometo que vai ser só dessa vez. Se fala para alguém que está do seu lado o seguinte: você está. Seja boca profética para alguém, irmão. Você está no lugar mais propício para coisas extraordinárias acontecerem. Amém? Deus não tem limite de ação, querido. Ele faz na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas aqui ainda é Betel, aqui ainda é casa de Deus, aqui ainda é noiva. E nesse lugar, querido, ainda é o lugar mais propício para coisas extraordinárias acontecerem. Você está no lugar, querido, que pode ser que hoje transborde o cálice do clamor, e aquilo que você vem buscando há anos possa acontecer hoje, pelo poder da tua fé e no Deus que nós servimos. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, 19. Amém? 19, perdão se eu não fui claro. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Senta dando glória ao nome daquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso. Essa aqui é minha, pastor? Posso beber essa aqui? Amém. Irmãos, como eu disse, eu vou ser sucinto e direto naquilo que o céu falou ao meu coração. Eu quero ser o mais calmo possível, coloquial nas minhas palavras, porque eu gosto de dar lugar, irmãos. Eu fico avivado com Deus, e esse lugar é um lugar cheio da presença do Espírito Santo. Amém, obrigado, pastor. Irmãos, quando eu entro no contexto desse texto de Isaías, capítulo 43, eu encontro um período, eu encontro um tempo, e eu encontro uma boca profética para algo futurístico. Ou seja, nós sabemos que Isaías profetizou
há cerca de 740 anos antes de Cristo, e o seu ministério durou durante 40 anos, e essa igreja é culta e é estudiosa, eu sei, e Isaías, além de ser um profeta messiânico, ou seja, alguém que na sua obra literária, pela revelação do Espírito, vai ser quem antes de Jesus mais fala do Mestre. Mas existe um tempo, a qual especificamente nesse capítulo, Isaías está profetizando acerca de um tempo de cativeiro sobre o povo de Israel. Isaías está profetizando um futuro, e o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando Isaías está esclarecendo para quem está ouvindo, ele vem lá no começo dizendo: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate a ti, a Etiópia e a Seba ao teu lugar. É uma palavra de encorajamento, né, irmãos? Uma palavra linda. Mas Isaías está profetizando acerca do fim de um período de dor. Isaías está ministrando algo ao coração de Israel, dizendo, lá no verso 39, ele vai profetizar acerca desse período de dor para o rei Ezequias, dizendo: Ezequias, porque tu deixaste entrar na tua casa e abriu as portas do tesouro e acerca de tudo que tem na tua casa, eis que você não passará, mas a tua geração e tudo que tem aqui será levado para a Babilônia, e a tua geração será feito como eunuco na casa de Nabucodonosor. Porque ele está profetizando um futuro, porque existe um período para todas as coisas, e você já vai entender o que eu quero ministrar ao teu coração. Quando o céu estava falando ao meu coração sobre essa palavra, Deus falava comigo sobre entendimento sobre um tempo. Como assim, pastor? Irmãos, nesse tempo, o que mais luta contra a nossa sanidade e contra a nossa fé são os períodos a qual nós passamos, e muitas das vezes não sabemos o tempo de parar e o tempo de avançar, o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer: um tempo debaixo dos céus para todas as coisas, para que se cumpra propósitos. O que o céu está dizendo é o seguinte: há um tempo de deixar de abraçar, mas tem muita gente insistindo em abraçar. E aí, nesse momento de abraçar, no tempo que deve se afastar, e eu estou sendo literal, é que muitas das vezes a gente não entende o tempo das coisas. A gente não entende os ciclos que nos são impostos para que a gente entenda a plenitude do céu. E quando eu leio esse texto, algo salta ao meu coração. Eu queria trazer uma revelação que o céu gritou ao meu coração. O texto, como eu disse, está sendo uma palavra profética, futurística. Mas dentro do contexto desse texto, eu já te disse que é um período a qual o povo vai ser cativo. O povo vai ficar 70 anos sobre o jugo de Nabucodonosor na Babilônia. E aí ele está dizendo o seguinte nesse texto, ele está dizendo: e eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Entenda isso, dentro desse texto, na parte A, o que Isaías está dizendo é o seguinte: ele está fazendo uma afirmação, pastor Alain, e em seguida ele está fazendo uma pergunta, e a afirmação é: eis que eu faço uma coisa nova. Eu vou repetir, já quero ser boca profética para a tua vida. Eis que eu faço algo novo na sua vida. Mas olha que interessante, apesar de ser uma afirmação, existe todo um contexto para que a gente viva essa totalidade. Por quê? Porque para que eu entenda que Deus vai fazer algo novo, eu preciso perceber
que nem tudo aquilo que é novo, Ele vai me tirar do que é velho para algo novo, e muitas das vezes Ele vai me tirar do que é velho para algo novo. Ou seja, eu preciso entender, mediante a revelação do céu, que Deus tem coisas novas em lugar velhos, e Deus tem coisas novas em um novo tempo, no novo lugar. Só que a grande questão é entender os ciclos. Por quê? Porque quando eu entendo que Deus vai dizer assim, fica tranquilo, que no meio desse deserto, no meio desse momento de caos, no meio dessa dor, no lugar de desonra, no lugar a qual você está sendo afrontado, no lugar a qual está doendo e a palavra tem sido contrária, eu estou chegando e eu vou fazer algo novo. Mas tem um momento que quando a gente está no meio da dor, tudo que a gente quer fazer é fugir dela. E sempre existem dois reinos que nutrem expectativa a seu respeito. O céu dizendo assim, ó, deixa eu ver se no meio da dor, da luta que está contra ele e contra ela, deixa eu ver se no meio da coletividade ela sabe ser aquela verdade quando ela está na igreja. Deixa eu ver se ele sabe ser um crente, aquele a qual sabe que é remido, lavado no sangue do Cordeiro, entende quem é Deus nele e ele em Deus, e vai entender que há momentos que eu preciso permanecer. Entenda isso, eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Sabe por que a arca de Noé não tinha timão nem leme? Porque Noé não tinha que ter o controle, porque ele não tinha que ir para um destino, ele tinha que permanecer no lugar que Deus mandou ele ficar. Porque se Noé tivesse a mão no lugar, ele teria tomado uma direção, mas Deus está dizendo assim, eu não quero que tu tenha o controle, eu quero só que você permaneça e sobreviva no lugar que eu coloquei você, porque vai ter uma hora que a chuva vai secar, e as portas vão abrir, e você vai viver um novo tempo, Noé. Deus está dizendo, Isaías está nos relatando o seguinte, há um tempo novo, mas que para que isso viva, você precisa entender qual é a direção e o caminho a qual você vai viver esse tempo novo, porque o céu ainda fala, amém, igreja? É necessário que eu e você estejamos perceptíveis à voz desse Deus. O problema é que a gente escuta muitos barulhos e muitos sons que nos dão direção acerca daquilo que a gente até quer fazer, mas a gente nunca ouve o que o céu quer a seu respeito. Aqui não, aqui é uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus, mas a maioria dos lugares é assim. A gente saindo, e quando a gente vai ver, a gente já foi sem a ordem, e aí a gente tem que voltar tudo de novo e começar e perder um tempo, porque aquilo que era para 40 dias vira 40 anos. Mas isso é lindo. Por quê? Porque a palavra é, o novo tempo está chegando. Mas eu preciso que a minha fé esteja alinhada com a minha verdade. Por quê? Como eu disse, tem dois reinos que nutrem expectativa. O céu dizendo assim, você vai conseguir, permaneça, eu acredito, fica só mais um pouquinho, calma Israel, calma que o tempo da bonança está chegando, eu não estou machucando porque eu sou mau, eu estou machucando porque eu quero você perto e eu quero te ensinar princípios. Mas espera um pouquinho, e tem o inferno dizendo assim, ah lá, não sabe me ouvir, não sabe ouvir o céu. No meio da coletividade, você sabe ser crente, mas quando sai do ajuntamento, a única verdade que é as suas próprias razões. E quem a gente tem alimentado para que a totalidade do céu venha a explodir na nossa vida, em verdade da totalidade do céu? Quando eu escuto Isaías me dizendo isso e falando à igreja, ele está contextualizando a parte A do texto dizendo, vai chegar um novo tempo, isso é certo. Porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Uma palavra dEle hoje muda a minha e a tua história. Uma palavra dEle hoje muda toda a tua história e a minha. Eu e você sabemos isso. Mas qual é a verdade? Em crer no meio de uma fé que precisa ser firme e constante. A Bíblia vai dizer em Marcos que existe um menino, e esse menino está endemoniado. Ora se lança no fogo e uma hora se lança nas águas. Ele chega diante dos discípulos, e os discípulos tentam expulsar esse demônio, mas não conseguem. E Jesus chega, até quando eu estarei no meio de vós? E por que nós não conseguimos, mestre, expulsar esse demônio? E Jesus está dizendo, por causa da incredulidade, ou seja, a falta de fé. Porque a incredulidade precisa de um crer, que é uma ação, junto com uma fé que é sobrenatural. Quando isso se une, querido, coisas extraordinárias acontecem.
Ele está falando, por que eu não consigo expulsar? Porque falta fé junto com uma ação de crer. Porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você tira esse monte daqui e coloca lá. Mas o que é lindo em Jesus, que ele fala assim, mais. Os mais de Jesus, querido, nos coloca em situações que nós não entendemos, mas vai sempre exigir uma maturidade a mais. Ele fala assim, mas esses demônios não serve só fé, não serve só crer, precisa ter jejum e oração. Jesus me chamando e te chamando para uma responsabilidade, que só quem paga preço vai ver coisas que poucos veem. E eu entendo que no meio dessa luta, de entender que o mestre está ensinando novos níveis, ele vai dizer assim, agora sairá a luz, porventura não percebereis. Eu queria trazer uma revelação linda para o teu coração. Me ajuda aí, coloca por gentileza Gênesis capítulo 1. Quero ministrar algo ao teu coração. Porque quando eu entendo que a palavra profética foi liberada, e qual é? Eu vou fazer um tempo novo. Deus está dizendo assim, eu preciso que existam pessoas que acreditam e tenham a fé que a minha palavra vai se cumprir. Só que existe um ponto aqui que é lindo, que uma revelação incrível que o céu falou ao meu coração. Ele está dizendo assim, porquanto sairá a luz, porquanto vocês não a percebeis. Mas entenda isso, para toda vez que você precisa fazer algo grande, e o céu tem reservado algo extraordinário para a sua vida, existem princípios que são inegociáveis. E o primeiro é entender a ordem e o já de Deus. Porque quando ele fala assim, chegará a luz, porque precisa trazer clareza para o novo caminho, para o novo tempo. Porque chegou o tempo de começar, de fazermos coisas de qualquer jeito. Deus quer a totalidade por um tempo, porque Ele tem pressa em te abençoar e me abençoar. Está chegando um tempo a qual o céu vai te fazer grande, não só por uma palavra de autoajuda para dizer que Ele vai te abençoar, não, porque Ele sabe que quando Ele te fizer grande, você vai ser um propagador, querido, de coisas boas, você vai ser financiador de projetos, você vai mostrar que é possível, pessoas vão ver a mão do Senhor na tua vida, sendo grande e poderosa, e pessoas vão se espelhar em você, não só por aquilo que Deus vai fazer, mas pela unção que você vai atingir pela maturidade de um novo tempo. A Bíblia está dizendo assim, ó, Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E o 5. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E o que está dizendo aí no finalzinho? E foi a tarde do quê? Da manhã e o do quê? E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Lê o capítulo 8 comigo. E chamou Deus a expansão do céu. E foi o quê? Do dia segundo. Lê o capítulo 13. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Lê o capítulo 19. E foi a tarde e a manhã do dia 4. Deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Ele libera uma palavra, vai chegar um novo tempo, mas espera, porque a luz vai trazer clareza para você ter novos caminhos e não parar naquilo que eu tenho como promessa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, havia trevas e eu fiz a luz. Por quê? Porque trevas é falta de luz, e Ele está dizendo assim, eu fiz a luz. Mas a luz não foi constante, ela não exterminou as trevas, ela tinha um período, porque há um ciclo para ser respeitado. A Bíblia vai dizer que Deus faz separação, e há o dia e há a noite, mas a Bíblia está dizendo que o meu Deus e o teu Deus, no primeiro dia Ele faça, e haja a luz, e ouve. Por quê? Porque de manhã e à tarde Ele trabalhou, e Ele me ensina algo. Ele diz, por quê? Porque à noite eu paro. Só ela que pegou aqui, eu vou liberar isso para a tua vida. Existem momentos que você não enxerga nada, não sabe como fazer, e a escuridão é a única coisa que você tem, e você quer uma luz no fim do túnel, e Deus está dizendo assim, se eu, que sou um Deus todo poderoso, trabalho de manhã e à tarde respeitando o dia, eu estou te mostrando que nesse tempo é tempo de parar. Porque parado eu também trabalho, porque parado eu também ajo. A Bíblia vai dizer, querido, isso é lindo. Por quê? Porque enquanto Deus está no final do dia parando para ensinar um ciclo, Ele está dizendo que quando termina a semana, Ele não se cansa, mas Ele para descansar. Deus se cansa? Deus se cansa, igreja?
Deus não se cansa, mas Ele fala, no 7º dia, eu descanso. Sabe o que o céu está falando para mim, para a sua vida nessa noite? Que vai ter tempo, que a escuridão vai ser a única coisa que tu vai enxergar, e o cansaço vai bater na tua porta, mas Deus está dizendo assim, fica tranquilo, porque na escuridão eu sou socorro bem presente na hora da angústia, e no momento que está tudo perdido, descansa, descansa, porque enquanto você descansa, enquanto você para, em momentos que você não enxerga, e está você continuando indo. Deus está dizendo, até quando você vai continuar insistindo sem enxergar a direção? Até quando você vai continuar indo sem a minha voz do já? Por quê? Porque mesmo que você pare, não quer dizer que eu não estou trabalhando. Mesmo que você, no meio da dificuldade, descansa em mim, porque eu vou fazer na hora certa. Entenda isso, tudo que Deus fez falando, Ele disse que era bom. E haja luz, e houve, e foi bom. E haja os mares, e Ele falou, e houve, Ele disse, é bom. Mas tudo que era muito bom, Ele fez em silêncio. Enquanto Ele colocava a mão no barro, e em silêncio construía algo poderoso que era eu e você. Estava soprando, querido, dentro de nós vida. Ele estava em silêncio. Então eu entendo que tudo aquilo que Ele faz falando é bom, mas tudo que Ele faz em silêncio é muito bom. De repente o silêncio do Senhor, querido, é que Ele está te dizendo, eu estou preparando algo poderoso e muito bom para você. Isaías está me ensinando, pastor, o seguinte, eu vou cumprir, mas enxergue a direção, porque a responsabilidade é sua, eu vou fazer, mas a responsabilidade é sua de entender que eu vou fazer onde você está, ou eu vou fazer num novo caminho. Deus nunca vai fazer o que você pode fazer, querido, até podendo, e isso é lindo. E as horas voam. E isso é lindo porque quando o céu ministrou isso ao meu coração, Ele falou assim, Léo, chegou um tempo na sua vida que aquilo que eu falei como palavra vai arder no seu coração, mas para de ir pela sua vontade, para de ir com a sua força, para de dar o seu jeito. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir isso. Deus está mandando dizer, para, espera, descansa. Por quê? Porque eu vou fazer. Mas não só isso, eu vou dar a direção e a hora de ser feito. Deus não deixa ninguém confundido, querido. Nem tudo aquilo que é bom, nem tudo aquilo que você faz para Deus, Deus está aceitando. Nem tudo que você faz para Deus, Deus está abraçando. A Bíblia vai dizer que Davi, a primeira coisa que faz no seu reinado é trazer a arca e colocar no centro do seu governo. Ele falou assim, eu não começo a sentar no trono, e não sou rei sobre Israel, sem antes pegar a arca que está esquecido, e colocar no centro de Israel. Mas Deus está vendo que nem tudo aquilo que Davi está fazendo por uma boa motivação, o céu está provando. Por quê? Porque para fazer as coisas para Deus, não pode ser de qualquer jeito. Usa, morre, sabe por quê? Porque até faz algo que é bom, mas Deus está falando assim, Davi, a responsabilidade é tua, porque tu é liderança, e toda vez que você tiver que fazer algo para mim, sacrifica, coloca na frente, espera, tem um proceder, não é de qualquer jeito. E Deus está trazendo uma responsabilidade. Eu queria liberar essa palavra. No verso B Ele vai dizer o seguinte, do texto de Isaías 43, se puder botar para mim Isaías 43, 19, parte B. E eis, porém, um caminho no deserto e rio no ermo. Deixa eu liberar isso para a sua vida. Eu tenho certeza que o céu vai gritar algo no teu coração. Entenda uma coisa, querido. Estar parado não quer dizer que você não tenha que produzir. Estar parado, esperando já, não quer dizer que você tenha que deixar de produzir. A Bíblia vai dizer, querido, lá em 1 Crônicas, capítulo 8, verso 34, que existe um menino e o menino nasce. E o nome desse menino é chamado Merib-Baal, que significa aquele que guerreia contra Baal. E sabe quem é esse menino? Ele é filho de Jonathan, neto de Saul. Quando a criança nasce, a projeção daquilo que é colocado sobre ele é dizendo assim, você vai ser grande,
você vai ser algo poderoso na mão do céu. Você vai ser destruidor de Baal. Você vai ser uma flecha na mão do Senhor. Toda a projeção colocada sobre a vida de Meribe Baal foi alguém que, segundo a cultura, todo nome tinha a ver com um momento ou um período a qual aquela criança nascia. Tinha todo um significado, era cultural. Ele está dizendo assim: você vai ser grande, mas o filho de Jonatas, neto de Saul, quando o povo entra em Israel e a sua ama vai pegar ele para fugir, a Bíblia vai dizer que aquele que foi projetado para ser grande cai e vira Mefibosete, aleijado dos pés. Mas há algo lindo em 1 Crônicas, capítulo 8, verso 34. E era Meribe Baal, filho de Jonatas, e Meribe Baal gerou Mica, alguém que estava no lugar de esquecimento, alguém que era aleijado, estava provando, dizendo assim: ainda que esteja difícil, ainda que o tempo seja de escuridão, eu vou produzir, porque sobre mim há uma palavra profética. Entenda isso. Não quer dizer que o parado está inércio, porque Jeremias capítulo 29 verso 5 está falando exatamente sobre a profecia que Deus está liberando sobre Israel. A Bíblia vai dizer que Isaías está profetizando acerca do que Jeremias, o que Ezequiel está vivendo. Por quê? Porque há 3 homens contemporâneos naquele tempo. É Daniel no palácio profetizando, é Ezequiel no cativeiro profetizando para quem está lá, e é Jeremias profetizando para quem ainda ficou em Israel. A Bíblia vai dizer que Jeremias vai escrever cartas e vai dizer para o povo de Israel, dizendo: enquanto está na Babilônia, muitos profetas dizem que será por um curto período, mas eu estou dizendo que é 70 anos. Mas enquanto estiver no cativeiro, enquanto estiver no momento de luta, enquanto estiver no momento de escassez, enquanto estiver no momento de dificuldade, ele está dizendo: construa casa, faça família, gere, comece a orar por Nabucodonosor e pela Babilônia. Por quê? Porque se houver paz nesse lugar, haverá paz para ti, ó Israel. Está no cativeiro, está preso, mas não quer dizer que seja respaldo para não produzir. Porque enquanto a justificativa é uma, tem alguém que já não para de fazer um bombom, pastor. Tem alguém que não para de fazer um bolo e está dizendo assim: eu vou produzir, porque no pouco Deus vai fazer algo grande. Deixa eu liberar algo para alguém nessa noite. A Bíblia vai dizer que existiu uma mulher que tinha um pouquinho de azeite, mas a crise nunca foi de azeite, sabe por quê? Porque tinha gente com muita panela, mas não tinha o poder da multiplicação. Porque enquanto tinha muita gente com panela, a panela estava vazia, ela só tinha uma panela, mas a ação multiplicadora da bênção ela tinha. Enquanto muitos têm muitas panelas, você tem aquilo que o céu precisa para multiplicar, querido. E você vai ser financiador de projeto, você vai emprestar, querido, vai pegar a panela vazia e vai multiplicar o que tem valor, e vai devolver a panela, querido, mais cheio da provisão daquilo que o céu tem para mim e para a tua vida. Jeremias está dizendo e me ensinando: está no cativeiro, mas produza, porque vai ter um tempo. E aqui eu quero terminar. Eu queria liberar essa palavra profética para alguém. E eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que significa ermo? Lugar de escassez, lugar de improdutividade, lugar de sequidão, lugar que não tem vida. Deus está dizendo assim, ó, povo de Israel: enquanto eu libero uma palavra, que esse tempo vai passar e eu vou fazer algo novo. Esqueça de tudo que passou, esqueça das dores, esqueça das crises, porque quando você tiver a minha mão de poder e as minhas bênçãos, toda a dor que você passou lá atrás, você não vai se lembrar mais. Por quê? Porque está chegando um tempo novo. Mas entenda que há um período, e nesse período produza, não para, continue sendo algo grande. Por quê? Porque eu vou dar a direção, eu vou trazer a luz, e a luz vai te mostrar o caminho, o tempo de parar, o tempo de avançar, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de plantar e o tempo de colher. Há um ciclo que o céu está falando comigo e contigo. Está você querendo plantar no tempo que é para regar, está você querendo colher no tempo que é de plantar, e o céu está falando assim: ei, chegou, acabou, eu estou dando direção. Porque enquanto muitos me pedem uma cura, o que está faltando primeiro é direção, para que você alcance a cura. Deus, eu sinto o céu nesse lugar, querido. Deus está dizendo assim, ó, nesse deserto, que de repente você se encontra,
nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, fica tranquilo que quando eu te der a luz, quando eu trazer a clareza, no livro de João capítulo 8 verso 12, João Deus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não andará mais em treva, porque quando eu chegar, eu vou trazer a clareza da direção, da provisão e manter aquilo que eu comecei em você. E quando você estiver, eu vou trazer um rio, porque Salmo 137 vai dizer que quando, a Bíblia vai dizer, bota Salmo 137 para mim, por favor. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando, coloca para mim, e ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos a nossa harpa, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, os que nos destruíam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos uma canção do Senhor em terra estranha? Para por aqui. O povo está cativo, 70 anos. Ezequiel está junto do rio Quebar, e Deus tem uma visão e revela o oculto e o profundo. Mas Deus está dizendo assim, ó: Senhor, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Eles não estão questionando a liberdade de Israel. Eles não estão dizendo assim, ó: eu estou questionando porque eu não tenho mais a liberdade, eu não tenho mais o ir e vir. Ele está falando assim: eu não tenho mais Sião para adorar, eu não tenho mais o templo para adorar. E alguém que é adorador sabe, querido, que esse lugar é o lugar mais propício para coisas acontecerem. Eles estão dizendo assim: eu sou levita, eu tenho uma harpa, mas eu não posso adorar. Eu já cansei de ouvir pregações, eu não quero descredibilizar isso. Quem sou eu dizendo, em um momento de dor, não pendura a sua harpa, comece a adorar? Mas algo aqui tem uma revelação que eu queria trazer para a sua vida. A harpa, querido, as suas cordas eram feitas de crina de cavalo, de tripa de cordeiro. Os levitas estão dizendo assim, ó: eu estou pendurando, tomando sol para cuidar daquilo que me caracteriza como adorador. Por quê? Porque enquanto eu não posso adorar, enquanto eu não posso glorificar aquilo que me caracteriza como adorador, estou cuidando. No momento de sequidão, no momento de escuridão, eu não deixo de adorar. Sabe por quê? Eles não escutam a minha adoração, mas aquilo que me caracteriza como adorador, eu não deixo de cuidar. Sabe por quê? Porque em Salmo 126 vai dizer que quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, voltamos como os que sonham, e a nossa língua se encheu de riso, e a nossa boca de cântico. O Senhor estava dizendo: enquanto eu estava guardando no meu momento de dor aquilo que me caracterizava como adorador, quando o Senhor me trouxe de volta para Sião, eu voltei cantando. Porque há um tempo de cantar, mas há um tempo de ficar em silêncio, há um tempo de obedecer, há um tempo de avançar e um tempo de parar. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: está chegando a direção, está chegando o meu já. Só fica perceptível, só fique atento. Por quê? Porque o choro dura uma noite. Salmo 30, mas a alegria vem pela manhã. Ele não está dizendo assim: você vai dormir, vai acordar e vai estar tudo bem. Não, ele está falando: o período de dor tem um tempo, mas vai acabar e vai chegar o tempo de alegria. E deixa eu falar algo para a sua vida. Se você está alegre, vai chegar o tempo de tristeza, mas em todas elas, o Senhor está comigo e contigo. Se é na alegria, Ele é mão forte. Se é na tristeza, Ele é bem socorro presente na hora da angústia. Ele está dizendo para você: eu quero ser o Deus dos mínimos detalhes. Eu quero ser o Deus do micro, eu quero ser o Deus do macro. Eu me importo com a sua dor de cabeça como eu importo com o seu problema grande. Eu quero participar da sua grande conquista, mas eu quero também participar, querido, das suas dores. Chega de colocar no altar só teu momento de dor. Chega de colocar no altar só as tuas crises. Deus quer os teus sorrisos. Deus quer no altar a tua conquista. Deus quer no altar o teu bem-estar. Deus quer no altar, querido, tudo que tem em você, porque tudo que é em você é importante para Ele. E eu queria liberar, terminando essa palavra, liberando essa palavra para o teu coração. Você vai ser financiador de pessoas. Você vai ser alguém que vai influenciar pessoas. A Bíblia vai me dizer que no vale de Elá está os filisteus. No outro lado do vale, no monte do Carvalho, está o povo de Israel. E entre esses dois vales existe um vale chamado Elá. Mas enquanto muitos eram paralisados pelo medo, pela impossibilidade de derrubar um gigante, veio um menino
que me ensina algo lindo. Eu queria terminar com essa palavra para o teu coração. Davi foi habilitado a descer para lutar contra Golias, quando ninguém viu ele, porque enquanto ele chega na presença de Saul, ele está dizendo assim: eu quero descer, mas Saul está dizendo assim: não tem como eu deixar você descer. Mas algo lindo, Davi está dizendo assim, pastor Alain, ele está dizendo: quando ninguém me via, Saul, eu matei um urso, eu matei um leão. Quando ninguém me enxergava, eu lutei e venci. De repente, naquele momento de crise, Davi estava questionando as cicatrizes que o urso e o leão estavam sobre a vida dele. Ele estava dizendo assim: por que Deus isso? Por que o Senhor permitiu isso? Para que isso está acontecendo? Para que esse leão? Para que esse urso? Qual é a lógica disso? Aí Deus está falando assim: fica tranquilo, Davi, você não entende agora, mas lá na frente isso vai habilitar novas portas, novos acessos, novos caminhos, porque o que habilitou a descida de Davi para o vale de Elá, para lutar contra Golias, foi o urso e o leão quando ninguém via. Ele falou assim: você não sabe, Saul, mas eu despedacei um urso, eu acabei com um leão. Aí ele falou assim: então desce para lutar contra Golias. Eu fico imaginando, pastor Alain, a descida de Davi, enquanto todo mundo falou: olha lá, não sabe de nada, pequeno, vai ser destruído rápido. Davi dizendo assim: ó, eu vou acabar com esse Golias. Ele está querendo me dar armadura, ele está querendo me dar espada. Eu vou pegar Golias e vou rasgar ele como rasga um papel, porque outros olham pelo que está por fora, mas Deus me sondou dentro. Deus colocou o Espírito Santo em mim, uma força descomunal. Aquilo que acham a meu respeito é totalmente ao contrário dentro de mim. Deixa eu falar isso para a tua vida: aquilo que pensam a teu respeito pode ser o que é, mas quando o céu te olha, ele fala assim: o que há dentro de você é o que ninguém sabe, é o que vai habilitar coisas grandes. Isso é lindo. Aí Davi está descendo, aí ele falando assim: Deus, eu vou acabar com ele rápido. Aí Deus está falando assim: não, Davi, você não vai usar a força que eu te dei, porque se você destruir esse gigante, vão colocar a honra em você. Você não vai lutar com espada, você vai lutar com pedra, porque a pedra vai trazer honra para o Deus de Israel. Porque na descida do vale, só quem desce em lugares que poucos descem, vão ouvir segredos que poucos ouvirão. Porque quando ele estava diante de Golias, na face a face, Deus começou a trazer o segredo: olha, você vai pegar uma pedra, você vai tacar nele, e eu vou destruir ele contigo, Davi. Por quê? Porque espada mata gigante, mas pedra traz honra para mim. Então eu entendo que obediência, de fazer na hora certa e no já de Deus, sempre vai trazer algo bom. Porque a vontade de Davi era lutar com força, porque ele sabia que ele podia, ele tinha um histórico. Mas Deus está falando assim: Davi, a tua vitória não vai ser na força, vai ser na obediência. Vai dizer assim: ó, você quer usar espada e força? Não, usa pedra. Mas Davi era inteligente, porque ele foi inteligente para obedecer, entender que a pedra derrubou o gigante, mas pedra não corta a cabeça. Alguém que é obediente, inteligente, entende que pedra dá honra para Deus, mas pedra não corta a cabeça. E quando ele chega na presença do gigante, ele larga a pedra e pega a espada. Por quê? Porque a espada é que corta a cabeça, e corta a cabeça de Golias. E quando ele sobe de novo Elá, muitos que não tiveram a coragem de descer para ver face a face Golias, tiveram que ver na mão daquele que foi lá e trouxe para perto uma vitória. Eu profetizo sobre essa igreja, sobre esse lugar, que você vai escutar o já de Deus, e você vai obedecer, e vai ser inteligente, e vai fazer aquilo que o Senhor está te ordenando, e você vai ser financiador de projeto. Você vai fazer pessoas criarem empresa, você vai fazer pessoas prosperarem, porque você vai mostrar que é possível. Eu queria liberar, até aqui o Senhor me deu. E se eu passar daqui, eu vou estar falando pelo homem. Então entenda isso. Há uma palavra que vai acontecer. Algo novo está chegando. Mas precisa obedecer. Precisa esperar o já. Porque quando você for debaixo da minha palavra, não vai ter gigante que vai te parar. Não vai ter muralha que vai estar sobre você. Não vai ter porta fechada, não vai ter demônio, não vai ter palavra contrária, não vai ter nada de geração, não vai ter nada. Porque eu vou na frente,
e vou desbravar para você, Israel. E quando você voltar, eu vou fazer um caminho no deserto, o mesmo caminho que você foi debaixo de desonra, de humilhação, sendo preso para a Babilônia. Vai ser o mesmo caminho que você vai voltar, e a tua boca vai se encher de risos e de cântico, porque eu vou fazer um rio no ermo, eu vou fazer um rio descer no meio da sequidão, eu vou fazer, querido, coisas grandes no meio do momento de crise. E isso é para quem crê. Eu liberei essa palavra para quem crê. E eu tenho certeza que chegou um novo tempo na sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.